Boa noite, estamos no ar para a nossa terceira live com autores do livro Ancient History from Below. Boa noite, quem estiver chegando. Olá, boa noite a todos. Boa noite, Érica, tudo bem? Olá, Fábio. Olá a todos que estão chegando. Hoje, como vocês sabem, nossa terceira live com autores do livro Ancient History from Below. Hoje nós vamos receber o Fábio Morales para a nossa entrevista. Boa noite, Pedro. Boa noite, Giovan. Boa noite a todos aí. Para a nossa conversa. Boa noite. Boa noite a todos que estão chegando. Vou chamar o Fábio. Deve estar entrando. Aí, agora sim. Boa noite, Fábio. Agora deu Boa noite, certo. Júlio. Tudo bem contigo? Tudo bem? Tudo certinho aqui. Pronto para uma nova conversa. Morrendo de saudade de você, do grupo todo, Vejo da muito gente poder também. conversar presencialmente, mas a gente compensa aqui com as lives. É verdade. Também estamos com saudades suas. O Fábio sempre esteve desde o início do grupo, sempre muito presente. Agora está nessa nova aventura aí. E diante dessa situação, né, que enfrentamos, faz tempo que a gente não se vê. É verdade. Mas é um prazer te receber aqui hoje, Fábio. Vamos conversar um pouco sobre teu texto e, e espero também, se quem estiver assistindo quiser fazer algum comentário, alguma questão também, fiquem à vontade. Muito bem, boa noite, Juliana. Boa noite a todos que estão aí chegando. Ótimo, boa noite, Pedro. Bom, acho que são 6h04, a gente pode começar, até porque temos assunto aí para conversar. Queria, em primeiro lugar, então, apresentar Fábio Morales, que é professor de História Antiga na Universidade Federal de Santa Catarina. Ele fez sua graduação na Universidade de São Paulo, é bacharel, licenciado na Universidade de São Paulo, também mestre e doutor pela mesma universidade. Tanto a dissertação de mestrado do Fábio quanto a tese de doutorado receberam um prêmio de melhor dissertação, melhor tese do Programa de História Social. Até a dissertação de mestrado dele resultou nesse livro, a Democracia Ateniense pelo Avesso, publicado pela EDUSP em 2014, que discute algumas das questões que estão no centro desse artigo, desse capítulo do livro que nós vamos discutir hoje. A sua tese de doutorado é sobre Atenas e o Mediterrâneo romano, no século II a.C., primeiro depois de Cristo, que também espero saia como livro em breve. Sempre faço recomendo ao Fábio que publique, porque merece um conhecimento mais amplo do que a própria tese. E tem agora desenvolvido pesquisas no âmbito da história global, né? E isso começa a partir da tese do doutorado e se desenvolve mais recentemente. Ele coordena com o professor Alex Degan o MITRA, Laboratório de História Antiga Global da Federal de Santa Catarina, além de ser membro do LEIR, membro também do projeto Arqueologia de um Santuário Heraion de Delos, coordenado pelo professor Gilberto da Silva Francisco, e é membro do grupo Subalternos e Populares da Antiguidade, também desde a fundação. Então, Fábio, é um prazer te receber aqui hoje para conversar sobre a sua contribuição a este livro que nós vamos lançar em muito breve, né? Nós estamos já na fase final, nas provas do livro, então em muito breve ele deve ser publicado. E você participou tanto do colóquio de 2018, porque alguns dos capítulos vieram depois, né? Mas você estava já no colóquio
que nós organizamos na Universidade de São Paulo em 2018, do qual surgiu este livro, e contribui agora com esse capítulo para o nosso livro. Então, em primeiro lugar, queria te dar as boas-vindas, é um prazer estar aqui com você por toda essa trajetória, né? E queria começar te perguntando a propósito para a gente começar a compreender um pouco seus objetivos nesse capítulo, que é exatamente sobre metecos, escravos, cidadãos na Atenas clássica e como repensar a polis a partir de baixo. Começar exatamente dessa questão que é a polis, né? Sua proposta é repensar a polis, especial a polis de Atenas, a partir de baixo, o que implica, na sua perspectiva, romper com alguns modos pelos quais a historiografia pensou Atenas. Então, eu queria que, para você começar, você falasse um pouco dessa divisão que você identifica na historiografia de Atenas, entre estudos de Atenas como polis, estudos de Atenas como sociedade escravista, e também as razões da sua insatisfação com essa dicotomia. Maravilha. Antes de tudo, né, agradecer novamente o convite, não só para participar da live, mas por participar do grupo e desse projeto que é excepcional, né? Esse livro que é pioneiro também, né? Ele recupera traduções anteriores, mas ele certamente significa uma etapa nova na produção historiográfica de trazer mais visibilidade e centralidade às perspectivas subalternas para a história antiga. Então, uma honra extraordinária, né? Ou participar, tá no índice, né? Eu vejo o índice, eu fico encantado, né, do livro, de participar desse projeto tão bacana que você né, que você começou, que você conduz, junto dos alunos do grupo aí da USP. E você mencionou, né, na apresentação a minha pesquisa de mestrado, e eu queria um pouco refazer essa história, né, da pesquisa do mestrado até o capítulo que, ao mesmo tempo, apresenta essa insatisfação bibliográfica que tinha a ver com uma insatisfação minha, né, com o meu próprio trabalho. Eu fiz o mestrado entre 2006 e 2009, discutindo a questão dos estrangeiros residentes em Atenas, os metecos. E eu partia, né, do problema da participação política ou não participação política dos metecos. Eu perguntava para as fontes, os metecos estavam de fato excluídos da democracia ou existiam algumas formas de participação? Eu me concentrei numa fonte particular, que é o Lísias, né? A gente vai falar mais para frente com detalhe do Lísias, mas que eu encontrei alguns indícios de participação política por meio da produção de discursos na esfera pública ateniense a partir dos metecos, e até mesmo uma visão meteca da polis. Os metecos não estavam apenas tentando participar da democracia, mas eles estavam discutindo o que era a polis e o que era a democracia, o que deveria ser a democracia, de modo muito mediado pelas brechas. Mas a visão que eu tinha sobre os metecos ainda era dominada por um paradigma que ainda é recorrente na historiografia, que associa os metecos à figura do imigrante. É o imigrante econômico, é o cara que vai para trabalhar na cidade. Apesar de eu ter consciência e fazer alguma crítica a isso no mestrado, eu, em grande medida, endossei essas teses, de ver os metecos atenienses como cidadãos de outros lugares que migraram para Atenas e lá eles tentam se virar. No caso do pai do Lísias, isso é verdade, é o Céfalo, né, um dono de uma fábrica de escudos que empregava mais de 100 escravos, segundo as fontes. Estranho falar empregava, né, explorava 100 escravos e que era cidadão de Siracusa e foi lá para Atenas. Lísias possivelmente nasceu em Atenas já na condição de meteco. Mas faltava uma coisa, né? E essa coisa era o Estatuto dos Escravos, e em particular dos libertos. Uma das formas, né, dos escravos serem libertos, né, eles poderiam comprar a liberdade por meio de associações ou individualmente, eles conseguiam conquistar a liberdade pelo serviço do senhor, podiam até processar os senhores, como é um caso que eu discuto no capítulo, mas ganhando a liberdade, eles se tornavam metecos. Ou seja, um escravo em Atenas, ele não se tornava um liberto, então cidadão. E o filho dele também não ia virar cidadão, né, pelos paralelos com Roma. O escravo liberto em Atenas se tornava estrangeiro. E a questão do trabalho e a questão da escravidão
foram questões que eu não discuti no mestrado. Eu estava preocupado com política, com identidade, com discursividade, os espaços da prática política, e o trabalho ficou ausente. Então, quando, né, você me convidou para participar do colóquio, eu voltei a retomar essas questões, eu fui ler sobre escravidão. Falei assim, bom, é isso que falta. Né? Eu não ia apenas requentar a pesquisa do mestrado, mas faltava escravidão. Até cheguei a apresentar uma versão prévia falando do grupo, comentando o livro, e depois da discussão ficou claro, assim, falta a questão da escravidão. Então eu encontrei quase um abismo entre duas abordagens historiográficas sobre Atenas no período clássico. Né? Uma primeira abordagem pensa Atenas como polis. Enquanto polis, Atenas é composta por cidadãos e não cidadãos. A fronteira da cidadania é a definidora para essa historiografia. E a historiografia tende a identificar a polis a comunidade dos cidadãos, e assim faz uma lista de exclusões que os não cidadãos sofriam, tanto estrangeiros, escravos, mulheres, jovens, crianças e por aí vai. Uma outra abordagem é que vê Atenas como uma sociedade escravista, sob influência de Finlay, dos estudos marxistas, e que identifica como fronteira fundamental a fronteira entre senhores e escravos. A gente pode acabar identificando essas duas fronteiras. Os cidadãos são senhores, os não cidadãos são escravos. Mas a coisa é muito mais complicada. Metecos poderiam ser senhores de escravos, né, nesse jogo, ou estarem assim mais próximos dos senhores cidadãos do que dos escravos não cidadãos. O que eu achei bastante curioso é que essas historiografias ou essas abordagens não dialogavam. A historiografia que estuda Atenas como polis pensa o escravo apenas como um estatuto do não cidadão, é o negativo. E daí um ou dois parágrafos bastam para dar conta da questão dos escravos do ponto de vista da polis. A historiografia da escravidão, que vê Atenas como uma sociedade escravista, tem uma discussão muito refinada e, em grande medida, inspirada no diálogo com a escravidão moderna, inclusive o caso brasileiro, né, colonial, e no período do Brasil Império, e que pensa as relações nas formas de dominação e propriedade, nas relações entre senhores e escravos, mas deixavam as questões da cidadania completamente de lado. E daí não importava se o senhor era cidadão, se era meteco, se era ex-escravo, ou não, porque a polis ficava de lado. Então, diante da diversidade, da complexidade das relações sociais entre esses diferentes grupos opressores, oprimidos, hegemônicos e subalternos, algumas tendências historiográficas tenderam a deixar de lado, né, ou propuseram deixar de lado a polis. Falaram assim, não, vamos tomar Atenas como sociedade, uma sociedade composta por várias comunidades, que é atravessada por diferentes fronteiras, que são étnico-raciais, que são cívicas também, mas são relacionadas ao trabalho, à origem, ao gênero, às identidades, à formação cultural, e a polis fica de lado. Ou seja, Atenas enquanto uma cidade-estado organizada, com uma estrutura estatal ou proto-estatal, de acordo com a abordagem, é vista como alguma coisa absolutamente externa. Então isso me colocou, né, essa dificuldade, como articular uma visão de Atenas enquanto sociedade escravista e a visão mais tradicional de Atenas enquanto polis. Como articular essas diferentes fronteiras? E é a partir dessa entrada que eu entro que eu proponho a discussão do capítulo. É uma entrada realmente que inova, né? Porque você, como você diz, você se preocupa em pensar a produção da cidade e não apenas essas dicotomias, né? Você vai além de simples tratamento de dicotomias e procura pensar de uma maneira mais ampla da produção da polis. É de fato uma abordagem que inova nesse campo. Então, relacionado a isso, acho que tem uma questão também que para quem trabalha numa perspectiva da história a partir de baixo, como o caso de Atenas, que também coloca alguns problemas particulares, é que se trata de Atenas uma cidade e uma cidade democrática, né? Mais à frente vamos voltar a falar um pouco sobre isso, sobre as possibilidades que oferece essa situação, né, de uma cidade
democrática, mas isso coloca alguns problemas também de análise, né? Isso foi enfrentado já, por exemplo, nos trabalhos sobre cultura popular, como pensar a cultura popular numa cidade como Atenas, né? Então, um desafio que você enfrenta é como pensar qual a diferença, nesse caso específico, que é uma cidade como Atenas, uma história dos de baixo e uma história a partir de baixo. Qual é a diferença que você vê? Poderíamos falar de um modo geral, mas especificamente no caso de Atenas, de quem estuda Atenas. Uhum. Essa é uma questão central também, né? E eu tento discutir no capítulo essa diferença da história dos de baixo, uma história a partir de baixo, que é o mote também Uhum, de todo o projeto. Primeiro, é preciso salientar que é preciso, absolutamente necessário uma história dos de baixo, né? A gente tem que conhecer quais eram as circunstâncias, as condições, as formas de agência dos de baixo. Então, com isso, eu não quero dizer que simplesmente uma história dos de baixo valha menos ou não seja necessária. Ela é absolutamente fundamental. Saber como era o cotidiano, ou, né, como a gente acessa o cotidiano dos metecos, quais eram as formas de resistência e negociação dos escravos, né, dentro da condição da escravidão e da democracia ateniense, como era o cotidiano das mulheres, quais eram as formas possíveis de participação das mulheres e dos discursos sobre as mulheres, como que isso se produz. Então, uma história dos metecos, uma história dos escravos e uma história das mulheres são histórias absolutamente fundamentais, que vão analisar e reler as fontes a partir de outras perspectivas. Um exemplo que eu normalmente cito em aulas, né, em discussões como essas, são os estudos da Marta Mega de Andrade, que uhum, se voltam, né, a colega lá da UFRJ, se voltam para a questão feminina em Atenas, ao mesmo tempo ela lê esses diferentes discursos que produzem essa identidade da mulher ateniense e como que isso é tensionado do ponto de vista da prática. Mas o que eu defendo, né, é ligeiramente diferente. A própria Marta Mega tem vários textos que apontam para isso também. Fazer uma história a partir de baixo. Ou seja, o risco da história dos de baixo é de isolar esses grupos de uma totalidade social. uhum, E aí a gente pode acabar imaginando que os metecos eles apenas estavam tentando participar da democracia. Os escravos estavam apenas resistindo, como se não houvesse exclusão contra os metecos, como se não houvesse a própria escravidão. Esse é um debate bastante relevante para a própria historiografia brasileira sobre a escravidão. Né? A ênfase, ou às vezes exclusivista, na agência escrava acaba escamoteando a própria escravidão. Ou seja, é preciso pensar é preciso incorporar a discussão sobre a agência e dos grupos específicos subalternos, mas a partir de um caráter relacional. Eles se relacionam com outros grupos e se relacionam com a totalidade da sociedade a qual fazem parte. Então eu coloquei essa abordagem para a democracia ateniense e a sua relação com a escravidão. Né? Como fazer uma história da democracia e da própria polis do ponto de vista de baixo, a partir de baixo, lida a partir das práticas sociais de metecos e de escravos, que são os dois focos do meu capítulo. Então, para isso, a gente tem que analisar as fontes, né? E é fundamental a gente ter uma postura não normativa na leitura das fontes. E aí a tendência a tomar Aristóteles como um colega, né, como uma fonte privilegiada é muito grande. Né? Se lê Aristóteles como alguém que está dizendo o que são as coisas, e não como elas devem ser ou como ele acredita que as coisas são. Então tem uma passagem muito particular do Aristóteles, na política, em que ele define o que é polis. Né? E ele diz claramente, polis é uma multidão de cidadãos. A historiografia tomou isso como dado. Né? A polis significa multidão de cidadãos. Os não cidadãos não fazem parte da polis. Mas essa é apenas, se eu não me engano, a sexta ou sétima solução que o Aristóteles elenca. Antes, ele aponta várias outras definições de polis que ele critica, mas o fato dele apontar essas soluções possíveis indicam que havia um debate público sobre o que era a polis. Né? E nesse debate, vários participavam a partir dos vários caminhos. E numa dessas definições de polis que Aristóteles refuta, existe a ideia de que a polis é um ordenamento dos habitantes, né? O tonoikunto. Esses habitantes são definidos mais pela residência naquele espaço específico do que pelo estatuto.
né, cívico, se são cidadãos, metecos, estrangeiros. Ou seja, a polis também é composta pelos seus habitantes. E são os habitantes que no trabalho social, a partir da divisão social do trabalho, da produção linguística das estruturas identitárias, que produzem a própria polis. Então eu brinco um pouco no capítulo, isso também eu venho discutindo desde o mestrado, em, em termos de uma tensão, ou mesmo de uma dialética entre a polis enquanto comunidade dos cidadãos, ou polis dos cidadãos, e a polis enquanto ordenamento dos habitantes. Os cidadãos, eles são um segmento do grupo dos habitantes que se apropria dessa produção coletiva e voltam a polis contra os não cidadãos, contra o outro segmento desse corpo de habitantes. E daí o paralelo que eu faço, né, no capítulo nem tão explicitamente, mas esse é o argumento, é a relação entre capital e trabalho. O capital sendo uma das formas de manifestação do trabalho que se autonomiza e se volta contra os próprios trabalhadores. Só que tem uma diferença, né? A polis, diferente do capital, ela não é tão facilmente limitada, ela não é tão facilmente separada de toda a sociedade, né? Uhum. Porque está todo mundo produzindo a polis constantemente. Então, ainda mesmo hoje, o capital também não é simplesmente separável da sociedade, tem polícia, tem regramento estatal, tem todo tipo de coisa para separar o capital dos seus produtores. Mas a polis, ela criava brechas de participação que colocavam os habitantes numa posição ativa, ainda que não resultasse necessariamente na resistência. Então, a partir dessas categorias de cidadania, de polis dos habitantes, e de ler as fontes a partir das tensões e projetos retóricos, eu procuro analisar a democracia como totalidade a partir de baixo, e não apenas uma história dos metecos ou dos escravos, que são necessárias, mas me parece que uma tarefa do historiador é buscar a totalidade. Com certeza. E isso você tocou num aspecto que todos que enfrentam essa abordagem, que é a história a partir de baixo, tem que lidar, né? E que é geralmente questionado, exatamente o que você disse. Não só o fato de se colocar alguns grupos como objeto de atenção, mas essa ênfase na agência, né? Porque o que isso significa? E você tem razão que isso é um problema que afeta também a historiografia da escravidão. Um historiador que nós tem discutido isso foi o Walter Johnson, que diz essa ênfase em querer mostrar a humanidade dos escravos, esquece que a escravidão é uma forma, né, de humanidade também, é uma humanidade escravizada. Então ignora esse contexto das relações e as possibilidades mesmo de atuação, né? E que a agência não se limita apenas à resistência, mas a outras formas também de ação. Então, que seria necessário essa visão mais ampla, que é o que você propõe, né? De pensar um contexto de relações mais amplo. Então, a história a partir de baixo é muito mais mesmo, como você ressaltou, do que a história de grupos, né? Mas vamos falar ainda de agência no sentido que você trabalha no seu texto, né? É, a partir da discussão que você faz nos estudos de caso. Acho que aí você pode explicar um pouco melhor também como você entende esse mesmo conceito, como você o aplica. É, então, você trabalha com os discursos de Lísias, isso já desde do seu livro de 2014, né? É, ainda que você, como disse, tenha até mudado perspectivas. Então, você traz alguns exemplos muito instigantes dessas fontes, né? Primeiro, eu queria que você pudesse falar sobre como os discursos de Lísias, relacionados ao período pós-restauração da democracia, no final do século V, né, podem ser utilizados nessa escrita da história da polis de Atenas a partir de baixo. Como é que você vê essas fontes dentro da sua abordagem? O Ulisses, ele é um companheiro, né? Me acompanha desde a graduação, né? Eu acho que desde 2003 que eu comecei a ler os primeiros discursos do Ulisses e fiquei absolutamente encantado com as possibilidades, né? Uma pequena apresentação, o Ulisses, ele era filho de um cidadão siracusano que migrou para Atenas, lá se tornando meteco, portanto ele nasceu, há um debate se ele nasceu em Siracusa ou já em Atenas enquanto meteco, e ele era um membro da elite, né? Ele participava dos círculos
mais altos da aristocracia ateniense, próxima de personagens como Platão, Sócrates, né? A roda, o círculo socrático, a família de Lísias fazia parte. Tanto que o início da República de Platão se passa na casa do pai do Lísias, né? Na casa de Céfalos, lá no porto do Pireu. Tem excelentes estudos sobre isso, né? A partir de um espaço meteco, Pireu como porto, majoritariamente habitado por metecos, e a discussão sobre justiça e polis né, e as categorias centrais da política para Platão é feita nesse espaço, né? Sócrates debatendo lá com o Polemarco, né, com os caracterizados como sofistas que estão lá na casa do Céfalo. Então, Lísias, sendo um membro da elite, ele tem acesso à tradição e à cultura letrada, mas não tem acesso direto à assembleia ou postos cívicos e magistraturas em Atenas, né? Essa é a regra básica, apenas cidadãos podem falar na assembleia, fazer parte do conselho, exercer magistraturas. Lísias, então, ele se torna logógrafo, ele escreve discursos para serem pronunciados nos tribunais. Isso era uma tradição em Atenas, né, ainda nos seus inícios, na época de Lísias, mas vai se consolidar no século IV, dessa produção de discursos para os outros pronunciarem. Isso é muito delicado, né? O tribunal ateniense, ele não era nada como os nossos tribunais super regrados, não tinha juiz, não tinha advogado, um coordenador da sessão, um júri composto por dezenas de pessoas que normalmente não tinham nenhuma outra renda além daquela que era paga pelo Estado para a pessoa ser jurada lá no tribunal. E o caso era composto pela acusação e defesa, cerca de 40 minutos para cada um falar, e muitas vezes a decisão era imediata. Acabou a defesa, tem levantamento de mão se o cara vai morrer ou se o cara vai viver. Então a importância da retórica e do que o cara vai falar é clara. Então muitos que eram acusados, eles contratavam escritores de discursos para escrever a fala dele no tribunal. Só que isso era também delicado, porque ele não pode recitar um texto de outro no tribunal, porque aí ele perde a credibilidade. Então o texto tem que parecer que é dele. Essa é a inovação do Lísias. Lísias, ele adapta o discurso ao seu cliente. Então ele escreve um discurso que um cliente, que pode ser um camponês, que pode ser um cidadão rico, pode ser qualquer pessoa, poderia falar por ele mesmo, né? Então ele facilita e esse acabou sendo um renome do Lísias. Essa importância da retórica e o dado que o cara está sendo julgado diante, né, de um júri de dezenas de pessoas, implica também que o que ele falar tem que ser plausível, ainda que não seja verdadeiro. Ou seja, ele não pode falar alguma coisa que seja absurda, porque isso aumenta as chances dos casos, dele perder o caso. Então tem uma série de informações que são apresentadas nos discursos, que são, portanto, plausíveis, e que podem influenciar o estudo sobre a agência, né? As histórias das participações da vida pública das mulheres nas ruas e das relações autônomas das mulheres, as várias formas de manumissão e resistência dos escravos no cotidiano, a integração entre metecos e cidadãos a partir de vários cortes. E a historiografia normalmente usa os discursos de Lísias, de Demóstenes, de todos os oradores, como esse manancial de casos de agência. E é realmente incrível, né? Ler os discursos, começa a ter um monte de casos, né? Umas histórias completamente cabeludas que desmontam a visão de que a polis era composta apenas por cidadãos. Só eles participavam, só eles decidiam as coisas. Só que tem dois casos, que estão espalhados em alguns discursos do Lísias, que são particularmente interessantes. E tem a ver com isso que você mencionou, né? Atenas era uma democracia radical, com participação direta da população independente da renda, e justamente por isso ela sofreu dois golpes. Né? Um golpe na década de 410, outro golpe no finalzinho da década de 400, já no final da Guerra do Peloponeso. Assim que Atenas foi derrotada por Esparta, parte da negociação envolvia, né, do acordo, do armistício, envolvia a derrubada da democracia. Então Atenas, derrotada por Esparta, teve as suas muralhas que ligavam a cidade ao porto derrubadas, a democracia foi derrubada e o governo passou para a mão de 30 cidadãos. É o chamado regime dos 30. Eles vão ficar entre 405/4 até 404/3, né? Os anos no calendário ateniense eles são
né, começam na metade do nosso ano e vão, segundo Aristóteles, segundo diferentes fontes, fazer propriamente uma tirania no pior sentido, né? Vão fazer massacres, perseguições, saques, todo tipo de barbaridade. E isso gera um movimento de restauração da democracia, comandado pelos cidadãos e metecos, né, e eventualmente escravos, mas que não aparecem tanto nas fontes, que foram exilados ou que conseguiram fugir de Atenas. Eles organizam um exército, invadem Atenas e restauram a democracia. Aos 30 é permitido que eles vão para Eleusis, que era um distrito, mas que se tornaria uma polis independente, para fazer a polis que eles quiserem, da oligarquia que eles quiserem, mas isso também não dura muito, né? Depois a democracia retoma Eleusis e julga os 30. E a cidade volta a ser uma democracia. Assim que houve a restauração, os atenienses fizeram duas discussões importantes. É isso em 403. A primeira discussão era o que fazer para agradecer os metecos e escravos que participaram da restauração da democracia. A gente vai dizer muito bem obrigado, um aperto de mão, a gente vai dar cidadania para eles, vamos fazer o quê? Então essa é uma questão. A segunda questão era o que fazer com as pessoas que apoiaram o regime dos 30 e que ficaram aqui na cidade enquanto a gente estava lutando, se organizando para restaurar a democracia. Vamos matar todo mundo? Vamos exilar? Vamos perdoar? A solução foi conservadora para os dois casos. Para aqueles que se engajaram, os não cidadãos que se engajaram diretamente nos combates, foram dadas honras, por exemplo, isenção do tributo. Os metecos tinham que pagar um imposto anual. Então, eles não precisavam mais pagar esse tributo. Alguns receberam direito de propriedade da terra, eles poderiam ter terra deles. Mas, em raríssimos casos, ocorreu a concessão da cidadania plena, o direito de participar da Assembleia. No caso, apesar do general, né, o comandante-geral, o Trasíbulo, defender a concessão ampla da cidadania. Para a segunda questão, a solução foi o esquecimento. Em grego, memnesikaken, né? É o não lembrar dos males passados. Vamos esquecer, né? Nessa anistia ou amnésia em relação ao que aconteceu. Obviamente que isso não aconteceu, né? As pessoas sabiam muito bem, tinha gente que tinha parente que foi assassinado pelos 30 e estava, né, full da vida com quem não fez nada. Então essa memória do que aconteceu durante a tirania, o regime dos 30, vai aparecer nesses discursos, porque vários dos cidadãos da democracia restaurada vão processar cidadãos, vão processar os 30 tiranos pelos que eles fizeram nesse período. E, inclusive, tem uma série de mecanismos jurídicos de controle dos magistrados, né? Os magistrados eles têm que se apresentar para um tribunal antes e depois de assumir o cargo. E um argumento fundamental que aparece em quase todos os discursos é o magistrado dizendo para assumir um cargo que ele ou não estava em Atenas, né, e estava lutando pela restauração, ou ele estava em Atenas, mas jamais apoiou, achava um absurdo a tirania. Então, o fato de isso reaparecer nos discursos posteriores à restauração mostra a importância do caso. Então, eu discuto nos discursos do Lísias, é a melhor fonte para avaliar isso, porque o próprio Lísias fugiu de Atenas e ajudou a financiar o exército democrático. Ele apresenta argumentos em que, em diversos momentos, os cidadãos que apoiaram a tirania são piores cidadãos do que os metecos que apoiaram a democracia. Então, metecos democráticos são melhores para a polis do que cidadãos oligárquicos. E aqui ele inverte. E muitas vezes o critério que ele usa não é cívico ou ligado à ascendência, né? Ser filho de pai e mãe cidadão. É espacial. É aonde você ficou naquele período. Se você ficou no bairro do Pireu, no distrito do Pireu, que é o porto cheio de meteco, você é mais democrático. Se você ficou na Haste, né, que é o centro urbano em Atenas, 9 quilômetros distante do porto, você deve ser meio oligarca. Então, Lísias, em vários discursos, ele brinca com essa tensão. E daí eu defendo que, a partir disso, tem uma visão da polis dos habitantes, espacialmente marcada, em que as fronteiras cívicas existem, mas não são absolutamente definitivas. Já o segundo caso que eu analiso é de um discurso que é um terror ele ser tão curto, né? Ele é curtinho, assim, tem
2, 3 páginas, no máximo, né, o original. É um discurso, é o Lísias 5, é um discurso por Calhas. Né? E qual que é a história? Calhas era um meteco, senhor de escravos, que foi acusado pelos seus escravos de cometer um crime religioso. Qual é o crime religioso não está claro. Né? Historiadores especularam que o crime poderia ser a profanação dos mistérios. Ele contou qual era o mistério de Eleusis para não iniciados. Ou ele alugava terras sagradas de cultivo das oliveiras e não pagava a taxa específica para Atenas. Isso entrava como crime religioso. Você não pagar o aluguel certo pela exploração de terras sagradas. Né? Porque a oliveira foi o presente de Atena para os atenienses, então a oliveira era sagrada. Ou qualquer outro tipo de crime, né? Mas é um crime religioso. E nesse caso, os escravos poderiam acusar o senhor. E se o senhor fosse considerado culpado, o senhor era morto e os escravos eram libertados. Então Calhas, um meteco acusado pelos seus escravos de cometer crime religioso, ele pediu, provavelmente para o Lísias, para escrever um discurso para um cidadão pronunciar no tribunal em nome dele, né, em defesa de Calhas. E qual é o argumento que aparece nesse discurso de Lísias? Vários argumentos, né, ainda que seja muito curto, mas o principal argumento além do fato de Calha ser um ótimo meteco, nunca ter se envolvido em nenhum problema, nunca ter processado, nem sido processado, o ponto central é que se os senhores, se aquele júri considerar o Calhas, o senhor de escravos, culpado, isso vai ter como consequência uma onda de processos de escravos contra os seus senhores. E assim os escravos vão tentar conquistar a manumissão, não por bons serviços, mas pela via judicial. Eu exploro então esse caso. A gente não sabe do desfecho, né, se Calhas foi ou não condenado. Certamente não houve uma onda de processos dos escravos contra os senhores e a manumissão geral, a gente sabe que isso não aconteceu. Mas a própria possibilidade de escravos processarem o seu senhor e se apresentarem, então, como melhores membros da comunidade do ponto de vista religioso, do que um senhor de escravos, seja ele meteco ou cidadão, é relevante. E a estratégia retórica do discurso apaga a separação entre metecos e cidadãos. O que importa lá é que eles são senhores de escravo. E na hora H, na hora que os escravos estão ameaçando se rebelar ou fazer qualquer movimento, aí não importa se é cidadão ou se é meteco, você é senhor e você age enquanto senhor. Ou seja, dependendo do contexto relacional da ação social, a forma de agência muda. Né? E daí o meteco não é mais meteco, é senhor tanto quanto Platão, tanto quanto qualquer outro cidadão. Então são dois casos que eu acho particularmente interessantes. Um mais macro, voltado para a restauração, relacionado à restauração da politeia, do regime político da polis como um todo, e um micro da relação entre escravos e seus senhores que, né, engajam as fronteiras gerais da polis. Daí o Calhas ele se apresenta como um senhor, e isso vale para a polis inteira. Esse recurso da amplificação ele é bastante recorrente. Por isso que eu dou relevo para esses dois casos, que eu acho eles absolutamente fascinantes. Esse caso, aliás, que você toca nesse final, ele traz à tona um tema que aparece nesse artigo, já apareceu no seu trabalho anterior, que é o que você chama da crise da polis, né? Ou seja, um momento em que aquilo que parece estar consolidado se mostra, na verdade, apenas um estágio das relações. Isso é algo muito interessante, porque outra maneira como os historiadores tendem a ver a polis é como um estado, né? Um momento fixo das relações e não como resultado de uma história. E esse é o momento em que essas fronteiras que parecem tão fixas e que uma abordagem jurídica às vezes tende a ver como fixa, né? Esse é o estado, o metekos é um status, o escravo é um status, o cidadão é um status, então as coisas são como são e pronto. E que isso parece se quebrar. Né? Então eu acho isso muito interessante na sua abordagem, mostrar essa porosidade, essas fronteiras. Se você quiser comentar um pouco mais sobre isso, eu acho interessante. E também sobre, você falou do discurso Procárias, que você ressaltasse essas possibilidades da agência escrava que você vê ali. Aliás, não só nesse, né? No seu livro você trabalha com outros exemplos também de escravos. Eu acho muito interessante você não traz no artigo, mas que aparece lá,
que é de um escravo que se passa por livre, porque ele não nasceu, ele diz que ele nasceu, acho que no Pireu, né, em outra localidade distante, né? Então, se fala um pouco dessas possibilidades de agência que os discursos, o Porcarias, mas outros discursos do Lísias acaba trazendo. É um caso muito interessante, né? Primeiro, sobre esse ponto da crise da polis, eu faço essa discussão muito contra a historiografia que fetichiza a polis como um organismo vivo, né? Como um corpo que nasce, cresce, chega ao ápice, à maturidade, à velhice e morre. E daí identifica o período arcaico como o nascimento, o clássico como a maturidade, juventude, maturidade, o helenístico como a velhice e o imperial como quase um coma. E o que define a polis é a liberdade, a independência. Então, a ideia é que no século IV a liberdade em Atenas declinava e isso era o declínio e a crise da polis. O que eu argumento é que a polis está em crise desde o começo. A polis é um pacto de cidadãos e não cidadãos, que implica em desigualdades, em assimetrias, e na própria reprodução disso, porque os cidadãos precisam dos não cidadãos para produzir a polis, a Uhum. coisa entra em crise. A contradição ela é imanente ao processo e a crise pipoca em vários contextos. Eu analiso como que isso aparece nos discursos. Os discursos são ricos, então, de mostrar essa agência dos vários não cidadãos, dos várias categorias de não cidadãos na produção geral da polis. E uma característica muito particular de Atenas, né, e mesmo não apenas de Atenas, melhor, né, das cidades mediterrânicas, era uma ambiguidade entre tentar controlar bem as fronteiras do corpo cívico, com listas de cidadãos, mas uma profunda ineficiência ao fazer isso. Porque havia, principalmente em metrópoles, uma estratégia que eu chamo lá de estratégia da cidadania falsa, né? Que era alguém alegar que era cidadão sem ser. Quando você está numa cidade pequena, de 5 mil habitantes, que todo mundo se conhece, dá para ver quem que é o cara estranho que está chegando lá. Agora, Atenas, tendo centenas de milhares de pessoas, é muito mais fácil usar o anonimato e construir uma biografia dizendo que você é cidadão de outro lugar. E se você for muito estranho, né, se ninguém te conhecer, havia uma brecha em Atenas que era durante o século V, os atenienses concederam a título de honra cidadania a todos os habitantes de Plateia. Plateia é onde aconteceu a última grande batalha entre gregos e persas. E daí, ou seja, tinha esse precedente, né? Você pode falar assim, eu sou de Plateia, né? Por isso que eu tenho cidadania ateniense. E para verificar isso, era um Deus nos acuda, assim, não tem as listas lá muito claras. E isso é visível, né? Que isso acontecia mais do que a gente espera, porque é muito recorrente um discurso, isso é estudado pela Deborah Kamen, é, o, o, o argumento para invalidar, um argumento de ethos, né? Para invalidar o seu oponente num processo judicial, dizer que o cara ele é ou falso cidadão ou filho de um falso cidadão. Né? Ela chama de invectiva servil. Fala assim, olha, você é escravo, seu pai era escravo, e alguém na sua trajetória se passou por cidadão e por isso você está aqui. Isso acontece o tempo inteiro. Se fosse implausível, as pessoas não usariam esse tipo de argumento. Né? Todo mundo refuta o argumento e usa todo tipo de argumento para isso. Mas esse argumento ele existe, né? Então é muito difícil saber nos discursos quem de fato está usando a cidadania falsa, sendo escravo ou sendo meteco, e quem é cidadão de fato e está sendo apenas acusado. Mas o simples fato disso circular no debate político e judicial mostra essa porosidade da própria cidadania. É claro que quando alguém era descoberto como cidadão falso, execução sumária, né? Morre, é assassinado pela polis. Mas até lá tem uma série de brechas, tem uma série de caminhos para serem explorados. Além disso, os discursos mostram múltiplas formas de agência de metecos, mulheres e não cidadãos que escapam dessa visão mais jurídico-normativa de o que é a polis, né? De que a mulher não deve falar, não deve aparecer, o escravo deve apenas trabalhar, o meteco pode fazer comércio, mas sem lá muita participação. E essas histórias, por exemplo, né, um discurso que eu acho divertidíssimo, né, o Lísias 1,
conta uma história de traição, né, que um cidadão é traído pela esposa, que se encontra à noite na própria casa, ela faz um golpe, né, põe o marido para dormir no quarto de cima e à noite ela recebe o amante dentro da casa dela. O, toda a trama é resolvida pela escrava, né? A escrava ela é fundamental para a mulher conseguir saber quando que o marido volta para então encontrar o amante, né? A escrava que articula isso, e é depois da pressão sobre a escrava que o marido, né, fica sabendo de toda a história, depois de uma denúncia semi-anônima, e que o marido consegue criar uma emboscada para o amante. Havia uma lei de Drácula que dizia que o marido traído poderia executar na hora, né, matar o amante de sua esposa se pego em flagrante. E o sujeito que está lá, que é o personagem central do discurso Lísias I, que é sobre o assassinato de Erastótenes, ele faz toda essa articulação com a escrava. É a escrava que engana todo mundo para fazer o amante se encontrar com a esposa, e daí ela avisa. Ou seja, a escrava é pivô nessa história, ela não está limitada a não existir. Sim. E isso dá acesso aos segredos que os escravos sabiam e como que eles poderiam também manipular os seus senhores. Isso é mais documentado, né, em Roma, em particular no teatro romano, mas isso eventualmente aparece nessa documentação judicial. É muito interessante, fascinante esses discursos. Com certeza, são um manancial. Fábio, nós estamos já quase chegando ao final. Eu queria fazer mais uma última pergunta para essa conclusão, né? Que é sobre como você vê, então, as condições que a democracia criava para a agência, tanto política, econômica, dos não cidadãos. Como é que você vê isso? Essa questão vai justamente para o primeiro tema que a gente levantou, que é o da totalidade, a história da democracia a partir de baixo, ou seja, entender como a democracia se relacionava com os não cidadãos, é entender a própria democracia, né? Quais eram as estruturas fundamentais desse sistema, né? Então eu listo três características que me parecem importantes para a gente entender a relação entre cidadãos e não cidadãos de um modo mais rico e mais complexo, para dar conta da complexidade das relações. A primeira característica é a hegemonia popular. A democracia ateniense ela era radical, né? Os cidadãos pobres eles tinham hegemonia, e isso é bem argumentado pelo Josiah Ober, ainda que do ponto de vista liberal, né, com uma série de remendos, um livro muito estranho, mas muito inteligente, que é o The Athenian Revolution. O discurso hegemônico na esfera pública ele é popular, ele é democrático, e os ricos eles se sentem impelidos a servirem à democracia, ou pelo menos dizerem a todo momento que eles servem à democracia. Não servem os mais pobres. Não se trata aqui de caridade aos pobres como, né, vai se constituir o discurso da caridade cristã. É o serviço à comunidade. Então, quem é rico, né, tem que pagar tributo mais alto. Só que o tributo, né, curiosamente, né, e a gente voltou a discutir isso, né, no Brasil. Agora, quem esperava da fala, da boca do próprio Paulo Guedes, o tributo ele não era cobrado diretamente, era um tributo por pressão social, né? Se o cara era rico, ele tinha que pagar liturgias, ele tinha que armar navios, ele tinha que organizar grandes festivais. Ele não era cobrado disso. Mas se ele fosse acusado e aparecesse num tribunal e alguém dissesse que ele nunca deu nada para a cidade, assim, é quase 100% de chance que ele ia ser condenado. Porque esse discurso aparece em todos os casos em que um rico está sendo acusado. Ele sempre diz: eu ajudei a cidade, eu financei tal coisa, tal coisa. Então tem uma hegemonia, né, do povão mesmo, dos trabalhadores. E é muito indicativo que os dois golpes que aconteceram em Atenas aconteceram em momentos que a frota estava longe. E a frota é composta por remador, que é gente que não tem nada mesmo, não tem nenhuma propriedade, e vai lá remar, né, os triremes, as naus dos atenienses. Quando eles vão embora, a democracia fica insegura. Eles voltam, a democracia é restaurada. Não é tão mecânico assim, mas tem uma correlação. Um segundo ponto, né, que é fundamental, é que entre os não cidadãos existiam diferenças sutis em relação à fronteira de renda. Existiam escravos ricos, né, o caso do Pásion, um escravo banqueiro,
e metecos ricos, e existiam escravos pobres e metecos pobres. Do ponto de vista da renda, e que se manifesta nas roupas, na linguagem, na vida cotidiana, no trabalho, nas ocupações, cidadãos pobres tinham sociabilidades muito próximas de metecos e escravos, enquanto metecos ricos estavam muito mais próximos dos cidadãos ricos. Sobre escravos ricos, a coisa é um pouco mais polêmica. Então, essa diferenciação entre o meteco rico e o meteco pobre, que normalmente deriva do meteco imigrante e do meteco liberto, ela aparece na sociedade. Então, tem um meio do caminho entre metecos e escravos que é composto pelos libertos. Isso é marcado juridicamente pela obrigação dos metecos que foram escravos, ou seja, metecos libertos, de pagar um imposto adicional, o trióbulo. Então, todo meteco tinha que pagar o metoikion, um imposto anual, pelo fato de morar em Atenas. Os metecos libertos tinham que pagar um trióbulo, né? Os 3 óbulos, que eram um imposto ligado à experiência escrava. Eu interpreto no texto isso, né, e eu não vi claramente em nenhum outro lugar, eu fiquei me perguntando, né, será que é uma ideia nova? Né? E mais para frente eu quero desenvolver mais isso. O metoikion como uma espécie de pagamento por serviços, paralelo ao que os escravos faziam para a polis. Desculpe, para os senhores. Então, havia uma prática, como existiu no Brasil, na época da escravidão, do escravo de ganho. Né? O senhor, ele deixava o escravo fazer alguma atividade, ter um salário próprio e pagava uma parte dessa renda para o senhor. Né? Daí, dentro da escravidão de ganho, em Atenas se chamava apoforia. Os escravos tinham uma ocupação e pagavam algo para os senhores. Os escravos que ganhavam a liberdade, eles não pagavam mais para os senhores, mas eles pagavam para a polis, que é o metoikion e o trióbulo. Então, ser meteco e pagar tributo para a polis é se aproximar do estatuto de escravo. Alguns metecos se afastavam e se aproximavam do estatuto de cidadão rico. Como? Pagando liturgias, pagando festivais de teatro, armando navios. Então, essa divisão entre os não-cidadãos, ela se articulava com essa hegemonia popular, que é a primeira característica. E a terceira característica é justamente a síntese dela. Escravos poderiam se aproximar de cidadãos pobres, metecos ricos poderiam se aproximar de cidadãos ricos, o que embaralhava o jogo. Mas para isso era fundamental que houvesse a separação clara entre cidadãos e escravos e um respeito da democracia em relação ao estatuto dos metecos e também dos escravos. Daí tem uma fonte maravilhosa para isso, que fala mal da democracia, mas apresenta todos os aspectos, né, que hoje a gente se inspira, que é o velho oligarca, ou, né, pseudo-Xenofonte, que escreveu um panfleto sobre a democracia. E o velho oligarca, ele diz que em Atenas você não pode bater num escravo, porque você corre o risco de estar batendo num cidadão pobre, porque eles todos se parecem. É uma visão bem, né, ultra-elitista dessa história. E lá ele fala, olha, como a cidade depende do trabalho dos metecos, e como em Atenas os escravos podem inclusive enriquecer, os escravos têm isegoria e isonomia. Ou seja, eles têm liberdade de fala e leis iguais. É claro que não tem leis iguais, mas tem algo próximo que um cidadão entenderia como isonomia. E daí ele usa um paralelo, eu já vou encerrar isso, ele usa um paralelo que é muito particular, que é um paralelo com Esparta. Ele fala, olha, em Esparta, os escravos morrem de medo de todos os senhores, não apenas do próprio senhor. E isso faz todo sentido, porque os escravos em Esparta são pobres. Em Atenas, um escravo rico, se ele tiver medo de apanhar de todos os cidadãos, ele pode acabar pagando para um cidadão não bater nele. E aí o senhor daquele escravo perde dinheiro. Então é interessante para o senhor do escravo fazer com que os outros cidadãos não batam nele, para que o escravo não se sinta em estado a dar dinheiro para os outros. Sem os outros cidadãos e dar dinheiro só para o senhor. Você tem um cálculo econômico lá. Isso cria um sistema em que a democracia apresenta possibilidades para os metecos ricos de competirem com os cidadãos ricos numa política de honras, né? E dentro dessa competição pelo próprio prestígio. Dá a possibilidade para os metecos pobres e os escravos pobres de não apanharem, como os cidadãos pobres, que não podem apanhar, né? Dentro dessa articulação.
esse quadro cria essa espécie de segurança para metecos e escravos. Quando a democracia é derrubada, aí os cidadãos não veem mais nenhum limite e eles confiscam a propriedade dos metecos. Eles tratam como escravos metecos e cidadãos pobres, porque o problema dos cidadãos ricos não é com metecos e com escravos, é com pobres em geral e não cidadãos em particular. Portanto, nada pior para um cidadão rico do que a democracia. Na democracia ateniense, o cidadão rico não pode bater em quem ele quer, porque não pode bater em pobre, né? Ele não pode bater em escravo, que pode ser um cidadão pobre. Então, ele não pode fazer o que ele quer. Com os pobres, ele tem que fazer concessão aos escravos, né? Senão ele vai acabar ou perdendo dinheiro ou tendo uma rebelião, porque os escravos podem processar ele. Então, os ricos atenienses, no geral, eles estão ou odiando a democracia, como em geral Platão faz, ou fingindo que amam a democracia e dinheiro para a comunidade. Mas o que demonstra, de novo, a hegemonia popular sobre a democracia. Não era nada como uma sociedade aberta, né? Não era que os metecos escravos todos viviam numa grande ciranda em que eles estavam felizes e participativos. Mas existiam características concretas de segurança e agência para metecos, escravos, ricos e pobres, cidadãos ou não, que ajudavam a manter a estabilidade da democracia. Daí o argumento. Não dá para entender a estabilidade da democracia ateniense ao longo dos séculos sem entender essa relação particular entre cidadãos e habitantes, né? Sejam eles cidadãos pobres ou ricos, ou não cidadãos pobres ou ricos. Esse, né, uma casca de nós é o argumento. Ah, excelente, Fábio. Olha, só essa sua conclusão nos daria ainda mais tempo de debate, porque ela toca questões importantes, como que diferença faz a democracia, também quais os contextos que permitem a agência, né? Porque no fundo, de fato, não há em qualquer circunstância que a agência dos subalternos tem o mesmo peso. Então, tem uma série de questões que seu capítulo, seu argumento central permite explorar. Eu queria te agradecer muito, então, por essa exposição. Nós estamos chegando ao final e daqui a pouco deve cair a gravação, né? Então, queria agradecer muito a sua contribuição. Queria incentivar os que estão nos assistindo que leiam o capítulo quando o nosso livro for publicado. O Pedro Benedetti escreveu no chat que você tem um post no nosso blog sobre como as democracias renascem, que trata um pouco desse contexto aí de pós-403, né? Recomendo também que vocês deem uma lida na postagem do Fábio. E queria lembrar vocês, bom, de duas coisas. Primeiro, que a nossa próxima entrevistada será a Cristina Rosillo Lopes, em agosto. Nós ainda não temos uma data, e estamos aí conversando, porque tem um fuso horário ali nesse caso, né? Tem 5 horas de diferença entre o Brasil e a Espanha, mas será a nossa próxima entrevistada no mês de agosto. E a segunda coisa que eu queria lembrar é que logo em seguida, o professor Gleidson está aqui presente, nós temos no canal, no perfil dos Como se escreve a história da antiguidade, mais uma live agora às 19, que será com o professor Fábio Vergara, Renata Beleboni, será coordenada pelo meu amigo Alfredo Oliva. Então, eu recomendo também vocês que estão assistindo que continuem aqui online, mas agora no perfil vizinho de como se escreve a história da antiguidade, para o qual o Fábio também contribuiu. Também tive o prazer de contribuir com um capítulo. Queria agradecer muito mais uma vez, Fábio. Obrigado mesmo. Obrigado a todos aqui que estiveram conosco. E, enfim, nos vemos mais em breve. E recomendo mais uma vez a vocês, quando sair nosso livro, a ler o capítulo do Fábio Morales, para continuar essa discussão que tivemos aqui. Obrigado, gente. Obrigado, Fábio. Até a próxima. Obrigado, Júlio. Um abração. Obrigado a todo mundo que assistiu e que assistirá também. Um abração a todos. Obrigado. Até mais, gente.